Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Nós estamos na escola de férias e aqui no templo nós temos falar sobre uns desafios, né, aqui da igreja local. Semana passada, o pastor Nilson falou um pouco sobre fofoca. Tem isso na igreja ou não? Então, o desafio de combater o fuxico. Fuxico. Não existe fuxico santo, tá? Todo fuxico não é santo, não. É igual crítica construtiva. Não acredita nisso, não. Hoje eu quero falar sobre reconstruir. Levantar aquilo que está abatido. Tá certo? Se você está desanimado, se você terminou o ano de 2023 meio acabadinho, daqui dá para notar. Estou vendo. Tem ninguém acabado aqui, tem muita gente acima do peso, com excesso de bênção. Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre reconstruir, reconstrução, recomeço, restauração, qualquer o tempo que você quiser dar. Vamos abrir lá no livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4. Diz assim, o livro do profeta Zacarias: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça, e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, perguntei: são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém. Texto difícil, não é? Você entendeu alguma coisa?
Qual é a estratégia de Deus para levantar crente abatido? Para motivar o povo de Deus a se levantar, a reconstruir, a recomeçar. Qual é a estratégia de Deus? Nós, muitas vezes, na nossa fraqueza, a gente começa a ler uns livrozinhos, né? De autoajuda. Napoleão Hill, Como Ficar Rico, Laí Ribeiro, e outros que tem por aí. A profissão de coach é uma profissão muito honrada, principalmente no ambiente empresarial. Mas coach no ambiente evangélico, ó, está com nada. Como é que Deus faz? Qual é a estratégia de Deus para levantar o crente, para encorajar o crente? É muito simples você entender isso. Quando Deus quer reconstruir as nossas vidas, restaurar as nossas vidas, Deus usa a pregação da palavra. A pregação da palavra. Salmo 119, a partir do verso 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? A alma. O que restaura o crente é a palavra de Deus, com poder. Lembra do vale de ossos secos, lá em Ezequiel capítulo 37, não é isso? Deus chama o profeta e ele vê lá um vale de ossos secos. E Deus pergunta para o profeta, tem jeito um negócio desse? O profeta, que era mineiro, diz, o senhor é que sabe. Aí Deus diz assim para o profeta, profetiza aos ossos. Se a pessoa profetizar para ossos, pregar no cemitério, mas ele diz, profetiza aos ossos, mas profetiza também ao espírito. Então ele pregava, os ossos começaram a se levantar, começou os músculos a voltarem, daqui a pouco vem também o quê? O sopro. E aquele vale de ossos secos se tornou num grande o quê? Exército. Exército. Quem conhece a história bíblica sabe que esses três profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Repete comigo. Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses três profetas são chamados profetas da reconstrução. Eles foram levantados por Deus, certo? Foram levantados por Deus para encorajar o povo, para profetizar ao povo que tinha passado 70 anos no cativeiro babilônico e agora eles voltam para reconstruir a vida, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir as casas, reconstruir os negócios. Então, esses profetas são chamados de profetas da reconstrução. Tudo bem? Então Deus vai usar a profecia, a pregação da palavra, para o quê? Reconstruir. Então, se você está precisando de ânimo, se você está precisando ser reconstruído, restaurado, reanimado, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que anima, que fortalece. Diz amém aí forte. Amém. E agora nós vamos ver isso na Bíblia. Só para a gente entender o contexto, abra a sua Bíblia lá em Esdras. Esdras. Fica antes de Neemias. Esdras, Neemias, Esté. Esdras. Capítulo 5.
Esdras capítulo 5, versículo 1. O que diz aí? Ora, os profetas Ageu e filhos de Ido profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava o quê? Com eles. O que o povo de Israel estava fazendo? Reconstruindo. Então, no meio dessa reconstrução, Deus então levanta esses profetas. Veja lá, por favor, no capítulo 6, passa um pouquinho adiante aí, por favor. No versículo 14, o que diz aí? Vamos ler juntos? Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram o quê? Os profetas Ageu e filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, o quê? Rei da Pérsia. Eu quero que você grife na sua Bíblia que eles iam edificando e prosperando em virtude ou em consequência do que profetizaram os profetas, o quê? Ageu e Zacarias. Então, os profetas foram usados aqui para quê? Para encorajar o povo, animar o povo. Tá certo? Vocês estão gostando da aula ou não? Nem comecei ainda, eu só estou na introdução. O professor Diego, se eu falar alguma heresia aqui, você me corrige, tá? Então, o que Deus fazia? O povo tinha passado 70 anos, está tudo destruído, vamos reconstruir tudo. Só tem entulho. As famílias destruídas, tudo destruído. Aí Deus, no meio disso tudo, levanta profetas, e os profetas vão por quê? Profetizando, pregando. Eu me lembro da Coreia, há 60 anos atrás, quando a Coreia era um montão de lixo. Houve aquela guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte foi empurrada lá para cima, e os coreanos do Sul ficaram com aquela parte pior da Coreia. E ficaram com um montão de lixo. Não tinha estrada, não tinha rodovia, não tinha nada. 60 anos atrás. E Deus usou a igreja, porque não tinha o que comer, não tinha nada. O povo começou a orar, madrugada de oração. A igreja foi para a rua, e o povo foi orando. E Deus o quê? Reconstruiu a Coreia. O grande alvo da igreja evangélica na Coreia, para o ano 2033, é que a Coreia do Sul seja 50% de cristãos. Eu estou falando no contexto de budismo, tá? Porque o Japão é budista, está ali do lado. A China do lado. E os coreanos ali. Então, país minúsculo. Só tem 10% das terras aráveis. Tudo é monte, montanha. Orar no monte Israel, na Coreia do Sul não é opção, não. Você só ora no monte. Para onde você vai, tem monte. Hoje, se eu não me engano, é a 12ª economia do mundo. País desse tamanho. Então, vamos lá. Vamos para o texto. Como é que Deus reconstrói? Vamos ler o versículo 1. O que diz? Zacarias 4. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Então, o primeiro princípio, para Deus reconstruir a nossa vida, precisamos ser despertados por Ele.
Isso é muito importante. Deus, Ele é um despertador, sabia disso? Ele desperta a gente. O que é desperta a gente? Ele age no coração da gente e diz assim: levanta. Para uns ele diz assim: vai trabalhar, vagabundo. Levanta. Veja lá, por favor, em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Esdras 1:1, o que diz lá? Veja, despertou o Senhor. Deus, Ele desperta a gente. Esdras, capítulo 1, versículo 1. O que diz aí? Vamos ler juntos? No primeiro rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Então, Deus despertou o espírito de Ciro, para ele promulgar um decreto, para trazer o povo o quê? De volta. Então, meu irmão, quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, a primeira coisa que Ele faz é despertar você. Despertar. Essa linguagem é muito importante a gente entender na Bíblia, porque tem crente que está dormindo igual está dormindo. Você conhece crente preguiçoso ou não? Pastor preguiçoso eu conheço um monte. Só quer dormir. 1 Tessalonicenses, por favor, vamos lá. 1 Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5, 4. Agora veja, versículos 5 e 6. Vamos lá? O que diz? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo a couraça da fé e do amor, tomado como capacete e a esperança, o que dá? Salvação. Então, todo crente verdadeiro, ele está acordado, ele está ligado. E Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, alguma obra, Ele toca a gente, Ele desperta a gente. Vocês estão entendendo ou não? Desperta. E o Theo um dia acorda com uma ideia. Deus pôs uma ideia no... Ou então ele vai orar, aí Deus dá uma ideia para ele. Deus começa a mostrar coisas para ele que ele não tinha pensado antes. Eu já falei aqui no culto anterior que Deus põe ideias, sonhos no nosso coração, não falei? O Espírito Santo trabalha a nossa imaginação. Então, meu irmão, para que haja reconstrução, restauração na sua vida, você precisa ser despertado pelo Senhor. Segunda coisa importante. Deus despertou, e eu queria que você lesse o versículo 5 lá de Zacarias. 5. Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu Senhor. O que ele estava despertando o povo ali? Ele estava despertando o povo justamente para
reconstruir todas as coisas, para a reconstrução do templo. Então, Deus, quando nos desperta, Ele nos desperta para um projeto dEle, para algo que Ele quer fazer. Segunda coisa, no versículo 2, vamos ler juntos? Versículo 2, 4:2. E me perguntou: que vês? Respondi-me: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite, 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima, o que? Do candelabro. O que esse versículo nos ensina? Primeiro, para reconstruir, para reconstruir, precisamos ser o quê? Despertados por Ele. Segundo, Deus quer reconstruir a nossa vida, porque nós somos preciosos aos olhos o quê? Do Senhor. Porque o povo que estava lá no cativeiro babilônico, 70 anos, eles estavam com a autoestima como? Lá embaixo. Muitos nem voltaram. E não quiseram voltar. Quando eles voltaram, só tinha o quê? Entulho. Tinha que reconstruir tudo do zero, de novo. E o que o ímpio fala quando o crente está numa situação dessa? Hein? Cadê os deuses de vocês? Você não é crente? Por que você está quebrado? Por que você se encontra nessa situação? Você não é crente? Cadê o Deus de vocês? Você não diz aí que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é Deus de promessa, de aliança. Você nessa desgraceira que você está vivendo aí. Não é assim? É assim ou não é que o povo fala? O povo vibra quando o crente cai. Então, quando Deus vai revelar, Ele vai revelar, e esse castiçal é castiçal o quê? De ouro. Esse castiçal de ouro representa o quê? O povo de Deus. Não é o menorá, que agora teve a festa dos judeus, aquele símbolo com as 7 lâmpadas? Aquilo é um símbolo da nação o quê? De Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. Vira a página, por favor, aí, por favor. Zacarias, capítulo 2. No versículo 8. Vamos ler junto. Quem está abatido precisa entender para se levantar que Deus ama você, que você é precioso para Deus, que você é a menina dos olhos de Deus. O que é que Deus diz aí? Diz o Senhor dos Exércitos: para obter Ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. O que é a menina dos olhos? É esse negócio, essa bolinha preta que você tem aí. Você come do peixe, né? Até chupa e engole. Pobre faz isso. Pobre come até a cauda do peixe, o rabo do peixe. O que significa ser a menina dos olhos? Dizer? Primeiro, a estima que Deus tem pelo seu povo. Significa que Deus nos protege, nós somos tão preciosos para Deus. E o grande perigo que alguém corre em tocar num crente, em fazer mal um crente. Porque nós somos o quê? A menina. Pastor, como é que eu sou a menina dos olhos de Deus e estou assim, desse jeito? É para você aprender. Certo? Você aprender. Deus está trabalhando na sua vida. Você é teimoso, feito uma mula. Você é desobediente. Você quer fazer as coisas tudo pela sua cabeça. Você não ora. Você não depende de Deus. Aí o que você faz na vida? Apanhar. O crente que constrói a vida sem
obediência, não vai para frente. Porque se Deus abençoar o pecado, aí, sem abençoar, você já gosta. Não é assim? Deus disciplina aquele que ama. Veja o que diz lá, porque teve outro profeta, que foi o profeta Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 16 em diante. O que diz aí? Até o versículo 18. Vamos ler juntos? Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Versículo 17, bem forte. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então o crente, ele é o particular, o quê? Tesouro. Significa que você tem valor. Não é porque eu estou dizendo, não, é porque a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que você, o que o povo de Deus, que a igreja de Deus é o particular, o quê? Tesouro. Vamos para, por favor, Isaías capítulo 43, Isaías 43. Versículo 4. Isaías 43, versículo 4. O que diz? Hein? Visto que foste precioso aos meus, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Grafe essa expressão, precioso aos meus. Esse adjetivo precioso na Bíblia é usado para algumas coisas. A palavra de Deus é preciosa. A morte do crente é preciosa aos olhos de Deus. Lá no Novo Testamento, fala de quê? Pedro diz que a fé é preciosa, que o sangue de Jesus é precioso. E aqui, ele está falando que o povo de Deus é o próprio Deus está dizendo, vocês são preciosos ao quê? Aos meus olhos. Então, gente, Deus, para reconstruir, primeiro, o que ele faz? Ele desperta você. Segundo, ele valoriza você. Ele diz que você é precioso. A sua vida pode estar arruinada. Mas o fato de você estar arruinado, quebrado, não significa que você perdeu o seu valor ou o valor que aos olhos de Deus. Amém? Não estou dizendo aqui como coach espiritual, estou dizendo como profeta. A palavra de Deus está dizendo que você é o quê? É precioso. Amém? Então, você pode cantar aquela música de Armando Filho, você tem valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixa esse complexo inferior, achando às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. É assim que ele canta? Ele canta gritando, com aquela voz rouca dele. Ele está em você, né? O Espírito Santo está em você. Você tem valor. Você está bem acabadinho por fora, mas tem valor. Você é meio feinho, mas tem valor.
Você está meio gordinho, mas tem valor. Tá certo? Então levanta, sacode a poeira e o quê? Volta por cima. Fica resmungando aí. Terceira coisa que a gente aprende aqui nesse texto. Eu quero que você leia para mim. Versículo 2. Diz assim: e me perguntou, que vês? Respondi: olha, eis um candeeiro todo de ouro, um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, 7 tubos, uma para cada das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Veja que aqui tem um vaso de azeite. Esse azeite aqui, ele é azeite de oliva. Ele é o azeite da oliveira. Da oliveira que a gente chama aqui de azeitona, não é isso? E esse azeite, ele é símbolo de quê? O que ele simboliza na Bíblia? O Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer, eu quero que você leia comigo, versículo 6. O que diz? Vamos ler juntos? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então preste atenção. Terceiro princípio: Deus vai reconstruir a nossa vida com o poder do seu Espírito. Como é que Deus reconstruiu Israel? Pensa aí, irmãos. Deus poderia ter construído, chamado Aldebrecht. Ou não? Qual é o nome de uma construtora famosa aqui no Brasil que constrói tudo? Não fala a sua, qual é, Gerês? Hein? Andrade Gutierrez. Tinha Andrade Gutierrez lá na Pérsia? Devia ter. Tinha ou não tinha? Agora põe crente para trabalhar. Você já notou que a obra de Deus é feita por quem? Por nós. E o que é que nós somos? Nada. Deus está construindo o seu reino na história através de pessoas fracas como eu e você. Por quê? Porque nós não somos nós. É Ele que constrói o quê? Através do quê? De nós. Porque o nosso Deus, Ele não habita em templo feito por mãos humanas e Ele nem é servido por mãos humanas. Ele se serve de nós. Tá certo? Ele trabalha através de nós. Mas não somos nós, é Ele que faz tudo. É Ele que faz tudo. Então, a reconstrução do muro não foi uma força-tarefa do exército. Ciro poderia ter dado o decreto e ter dado uma ordem assim, dizendo: olha, eu quero baixar um decreto aqui, todo o exército aqui, persa, vai lá reconstruir. Não. Quem foi reconstruir? Pô, na época de Neemias, quem foi reconstruir os muros? Quem foi? O povo. Desde o magistrado ao homem mais simples, cada um começou a construir o quê? O pedaço de muro na frente da sua casa. Eles foram reconstruindo, daqui a pouco a cidade estava toda o quê? Fechada. Então veja bem, Deus vai reconstruir a nossa vida com o poder do seu Espírito. Não será por meio de um poderoso exército, não será pela sua própria força, pela sua inteligência, pela sua capacidade. Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai usar pessoas, Ele vai usar você, Ele vai usar circunstâncias, Ele vai usar recursos, mas quem vai fazer a obra de reconstrução e de restauração é Deus. Amém? Quarto princípio. Quarto princípio. Está no versículo 7.
Vamos lá, ler juntos, versículo 7, bem forte, que aqui diz: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Quarto princípio aqui para a minha vida e para a sua vida é que Deus reconstrói a nossa vida, ajudando-nos a superar qualquer tipo de obstáculo. Essa pergunta que Deus faz aqui é uma pergunta reforma. Quem és tu, ó grande o quê? Monte. O monte aqui é um obstáculo. Pense na reconstrução da sua vida, os obstáculos que você tem. Todas as vezes que a gente fala de reconstruir, de restaurar, temos o quê? Os obstáculos. Às vezes o obstáculo é falta de recurso, é falta de capacidade. Essa questão do monte aqui, você lembra que Jesus disse que se a gente tiver fé para remover o quê? Montes. O que significa isso? É uma figura de linguagem, porque ninguém remove monte. Significa que a oração é um meio que Deus nos dá, que quando a gente ora, Deus remove o quê? Montanhas. Deus faz-nos o quê? Superar obstáculos. Quem és tu, ó grande monte? Significa oposição, indiferença, crítica. Você se lembra, se você for lá para Esdras capítulo 5, quando o povo voltou para reconstruir, a primeira coisa que eles questionaram foi justamente a legalidade. Eles queriam ver o decreto de Ciro, porque Ciro fez o decreto e morreu, depois assumiu o outro. E eles vão reconstruir agora. É mais ou menos aqui. Ninguém quer que tenha uma igreja aqui, nesse bairro. Alto de Pinheiros aqui. O que eles fazem? Criam um decreto. Olha, o diabo é especialista em criar decreto para proibir a igreja o quê? De avançar. Mas o Deus, Ele é o juiz de toda a terra. E os decretos dele são mais importantes do que os decretos o quê? Dos homens. Quanta coisa a gente quer fazer, mas sempre tem o quê? Um obstáculo. Deus quer reconstruir sua vida, tem um obstáculo. A oposição que era feita ali, a Zorobabel, o governador, e, meus amados irmãos, isso é muito sério. Olha para a sua vida hoje e diz assim, pergunta para Deus: Senhor, me desperta para uma reconstrução agora em 2024, mas dá uma olhadinha nos obstáculos que tem na sua vida, para Deus reconstruir. O primeiro obstáculo que ele tem é a gente mesmo, é ou não é? Deus quer usar a gente, Deus quer abençoar a gente. Ele diz assim: abre bem a tua boca e está encherei, mas a gente fecha os dentes. Põe um cadeado na boca. Porque falta fé. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. E depois a gente fica ainda brigando com Deus, botando a culpa em Deus. Nós não temos fé. E sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Mas vamos lá. Quinto e último princípio. Isso aqui é fantástico. Deus reconstrói a nossa vida e Ele conclui a obra. Significa que nem eu e nem você, nós seremos uma obra de Deus o quê? Abandonada.
Você vê por aí, né? Outro dia eu vi uma reportagem desses programas de domingo à noite. Um repórter fez um levantamento de quantas obras existem no Brasil hoje abandonadas do governo federal. Milhões e milhões de dinheiros desperdiçados. Obras que começaram e não foram o quê? Concluídas. Mas veja o que Deus diz aqui, por favor, no versículo 8. A partir do versículo 8. Vamos ler juntos. Diz no versículo 7. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina. Porque ele colocará a pedra de remate. Em meio à aclamação, haja graça para ele. O que é a pedra de remate, gente? É a pedra o que arremata, que conclui. Ele botou a pedra lá embaixo do alicerce e ele vai colocar agora a pedra em cima de remate, de acabamento. Paulo diz lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra vai o quê? Concluir. Então Deus, Ele levanta a gente, Ele restaura a gente, é uma restauração completa. Não é uma restauração pela metade, no meio. Tem a restauração completa da glorificação, mas a vida do crente é cheio de momentos de restauração, onde Deus nos pega e nos levanta e reconstrói tudo da nossa vida, reconstrói as nossas emoções, reconstrói a nossa afetividade, reconstrói a nossa fé, reconstrói a nossa consagração. O nosso Deus é o Deus da reconstrução. Amém? Então, se você está começando o ano meio derrubado, meio desanimado, o nosso Deus é o Deus da reconstrução. Veja lá em Esdras, por favor, Esdras 6, 14 e 15. Esdras 6, 14 e 15. Vamos ler juntos o que diz aí? Palavra de Deus, 6, 14 e 15. Vamos lá? Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel. E segundo o quê? O decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, o quê? Versículo 15, bem forte. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do rei. Veja que passaram 3 reis, Ciro, Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia. No 6º ano do rei Dario, a obra o quê? Acabou. Então, você fica tranquilo que o que Deus começa na sua vida, Ele o quê? Ele conclui. Ele conclui. Como é que a gente vai aplicar isso de uma forma prática? De uma forma prática. Primeira coisa, você tem que começar. Você quer ser reconstruído por Deus? Você quer ser restaurado por Deus? Quem quer? Tem que começar. Tem ou não tem? Por isso que o texto vai mostrar aqui, ó, no versículo 10. O que diz aí? Pois quem despreza o quê? O dia dos humildes, o quê? Comer. Tudo começa o quê? Humildemente. Uma decisão sua. Você não começa com a Ferrari, não, filho. Você começa com o jumento. Depois passa por a carroça. Aí chega no Numile. E vai. Mas o que Deus está dizendo aqui, não despreze o quê? O dia dos humildes, o quê? Começo. Ninguém começa por cima.
Todo mundo começa humildemente. Deus vai o quê? Significa que você... Por que você chegou onde você chegou nessa situação de desânimo, Porque você foi soberbo. Agora seja humilde para, ó Deus, o quê? Recomeçar. Então esse é um princípio. Se você tomar uma decisão, hoje é 14 de janeiro de 2024, aqui, às 10 horas e 15 minutos, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Deus começou uma obra na minha vida de reconstrução. Amém? Começou ali. Não teve dançarina, não teve foguetório, não teve comida nem bebida. Eu fiz uma oração, sozinho, sentado no banco. Deus me despertou e eu orei ali. Ali Deus começou a mudar o quê? A minha vida. Um dia de humilde começo. Porque você quer começar como? Recomeçar como? Com um anjo descendo do céu. Um coral celestial dizendo glória a Deus nas alturas e na vida do Theo? Não. Às vezes começa aí, Theo, você sentado aí. Às vezes começa dentro do quarto. Você sozinho com Deus ali no seu escritório. Você ajoelha. É o dia do humilde o quê? Começo. Dia do humilde começo. Se a sua vida está em escombros, ruína, se você precisa de reconstrução na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, Deus pode fazer isso por você. Amém? Deus pode fazer isso por você. Vamos ficar de pé? E nós vamos terminar essa aula com oração, né? Que esse ano de 2024 seja para você o ano da reconstrução. Que Deus vai começar a reconstruir. Começa hoje, simplesmente. Você vai voltar para casa hoje, domingo, não vai ter nada especial. Só aquele franguinho, sem vergonha, uma macarronada. Vocês gostam, né? Ninguém esquece o Todd com bolacha de maisena. Todo mundo que eu me encontro, pastor, tá bom, você não prestou atenção no sermão, não? Quem aqui diz, pastor, eu quero recomeçar. Eu quero que Deus recomece na minha vida. Quem quer? Todo mundo. Deus vai recomeçar. Senhor Deus, olha para nós aqui, Senhor. Tua palavra diz que nós somos a menina dos teus olhos. A tua palavra nos diz aqui que nós somos como esse candelabro de ouro puro. Que nós somos como o povo do Senhor, o teu tesouro particular. É a tua palavra que está dizendo. E nós cremos na tua palavra. E o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a vida de cada um aqui. Os problemas, as lutas, que cada um enfrenta aqui, Senhor. Os prejuízos que tiveram esse ano, as desilusões. Muitos quebraram, muitos foram quebrados, estão quebrados. Muitos estão precisando nesta manhã de restauração, de serem restaurados pelo Senhor, como um vaso na mão do oleiro. Estamos aqui, Senhor, com a boca do pó, para dizer para o Senhor que o Senhor é a nossa esperança. Queremos, não por força, nem por violência, não pela nossa inteligência, mas na dependência do Senhor. Queremos que o Senhor nos restaure nessa manhã. Que o Senhor comece na minha vida, na vida de cada um aqui, uma obra de restauração. Restaura as nossas emoções,
Restaura os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos em casa, uns com os outros, pai e filhos, filhos e pais, marido e mulher. Restauração, ó Deus, do trabalho. Restaura também as nossas economias, a nossa vida financeira, Senhor. Ajuda-nos a crer, a depender do Senhor, a ter uma vida próspera financeiramente, uma vida generosa, uma vida de fidelidade, uma vida onde todas as nossas necessidades sejam atendidas pelo Senhor. Tu és o nosso Pai, o nosso Rei. Tu és aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Pai, o Senhor conhece o estado de alma de cada um que está aqui. Como é que está começando esse ano? Então, Pai, que esse ano seja o ano da restauração, da restituição. Que o Senhor possa restituir a nossa vida, restituir aquilo que nós perdemos por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. Que o próximo estágio da nossa vida seja pleno, seja rico em graça, em bens, em alegria, pois nós somos o teu povo, Senhor. E nós estamos nesse domingo, dia 14, colocando isso aqui como um dia dos humildes começos. Por isso nós colocamos a nossa boca no pó, humildemente, reconhecido que nós não somos nada sem o Senhor. Nós dependemos do Senhor para tudo na nossa vida. Que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, nós não somos nada. Mas no Senhor e com o Senhor nós podemos enfrentar tudo. Porque o temor ao Senhor tira todos os temores, todos os medos do nosso coração. Quando nós tememos ao Senhor, nós não tememos o homem. Nós não tememos as circunstâncias, as dificuldades. Nós vamos para cima, Senhor, na força do Senhor. Muito obrigado. A nossa oração humilde nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. A nós todos. Amém.